Olá, boa noite, nossos queridos ouvintes, as pessoas que acompanham o programa o podcast Ser Fraterno. Boa noite, Rani. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cláudio. Boa noite aí, pessoal de casa. Agradecemos muito as pessoas que têm nos assistido, que têm nos acompanhado, mesmo as que não tem como acompanhar nos dias que a gente faz o programa, né? Tem muitas pessoas que nos relatam que depois elas assistem, porque os temas são muito pertinentes, são muito importantes e esclarecem muitas vezes questões que ou a gente não tem abertura para fazer no momento em que o programa está acontecendo, né? Esclarecem questões relacionadas aos dilemas da vida que muitas vezes a gente não tem condições ainda ou maturidade para se aconselhar com outras pessoas, e os conteúdos que a gente tem trazido no programa pode ajudar muito as pessoas nesses aspectos, né? Sim, sempre eu penso assim, que como diz o título que Jesus deixou, né? O Consolador Prometido, né? A gente vem aí realmente com títulos, né, com temas que auxilia o nosso interior, né, que auxilia as nossas sombras, que dá consolo muitas das vezes, aquilo que, como a Fábio diz, a gente não tem condições e tem vergonha de dizer para qualquer pessoa, né? Justamente. E nós manteremos hoje, né, no nosso podcast, o assunto, né, a perda do sentido existencial, é o nosso conteúdo atual, né? Eu até sempre, antes de a gente vir para o podcast, eu busco várias informações, né, durante a semana, no próprio dia de a gente estar aqui, eu vou me preparando. E essa questão da perda do sentido existencial também é definida no meio psicológico, no meio logosófico, é definida como vazio existencial, né? E aí esse vazio existencial não é algo que é exclusivo de algumas pessoas, exclusivo de algumas algumas sociedades, de alguns ambientes sociais. A perda do vazio, o vazio existencial, a perda do sentido existencial é um mal do século, vamos dizer assim, né? Inclusive, a logosofia, ela se debruça sobre isso, né? Sobre o que tem levado a sociedade a chegar nesse ponto de praticamente ser algo pandêmico, a questão de as pessoas estarem desesperançosas, as pessoas estarem sofrendo de uma ansiedade, de um medo do futuro, de uma preocupação muito grande com o que vai ser da própria vida, né? E isso são momentos, como a gente começou no nosso discurso da semana passada, são momentos da sociedade. A sociedade passa por momentos em que é marcado por euforia, por uma crença muito grande na sua capacidade, por uma crença muito grande de futuro, né, no que o futuro pode oferecer de melhor. E existem momentos em que a sociedade está no seu declínio, né, no momento de repensar, reconstruir, e com isso o homem também passa por essas mazelas do século, né, as dificuldades de se encontrar, de saber qual a sua missão aqui, o que veio fazer e para onde nós vamos. Então, tudo isso é algo que a Joana de Ângeles traz com toda a propriedade, né? Com todo o conhecimento psicológico que ela tinha, né? O quanto nós precisamos atentar e voltar o nosso olhar para essas questões sociais, para essas questões individuais, né? Desse jeito, né? Nós vamos fazer a prece inicial. Você pode iniciar com a prece, Rani? Era você ou era eu que começava hoje? Não, mas a gente... É porque eu... faz. Independente, a minha prece está guardadinha aqui. Exatamente. Né?
Senhor, que neste momento tua bênção chegue até todas as pessoas e como um milagre ajuda-o a curá-lo. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes como o amor incondicional. Abençoai-os. São Francisco, oração pelos animais. Que bonitinho, amei. amo qualquer prece, qualquer ideia que nos leve a dignificar a vida dos nossos amados bichinhos, né? Com certeza. Então, como a gente começou a relatar, né? É um conteúdo de extrema importância. No nosso encontro passado, nós falamos muito a respeito de os motivos de a sociedade, de as pessoas estarem nessa condição, né, de vazio existencial. E hoje nós vamos dar continuidade nisso. E nós chegamos até... Porque nós não concluímos nunca num podcast só tudo que a gente precisa, né? Ai, gente, é muito difícil. A gente fala e ainda tem tanta coisa para falar. Exatamente. E aí ainda tem os espíritos dando inspiração, né? Aí pronto, aí a gente já gosta de conversar. Exatamente. E aí tem que nós não, apesar de nós não termos esgotado, nós chegamos à conclusão de que essa perda, né, de sentido ético existencial, nós chegamos a um entendimento que, primeiramente, o que seria esse sentido ético, né? Nós discutimos a respeito de o que é ética para nós. Uhum. Nós até trouxemos um trechinho da letra de uma música que fala sobre quando nós estamos sozinhos, será que nós conseguimos ser indivíduos éticos? Né? E essa ética é algo que ela vai sendo construída dentro dos contextos, isso, dentro dos contextos de época, dos contextos sociais. Sim. Não é? Então, o que hoje para nós é certo, antigamente podia não ser, ou o que antigamente era certo, atualmente pode não ser. Exatamente. E o que é certo e o que é errado, muitas vezes, dependendo da nossa condição contextual, a gente pode se deixar levar pelo que é certo ou pelo que é errado. E como nós somos seres ainda muito imaturos, imperfeitos, é muito comum que a gente seja muito levado pelo erro coletivo, uhum, pelo pensamento coletivo equivocado. Então, muitas vezes, nós vamos nos deixar influenciar pelo pensamento de massa que não corresponde à realidade, pelo pensamento da maioria que vai, para que eu seja aceito, para que eu continue caminhando com essa massa, eu me permita pensar igual, né? A crise, os momentos de sofrimento, de dificuldade, vem trazer para a gente o entendimento de que algo de errado não está certo. E aí, nesse momento, desse lugar, é que a questão existencial se faz latejante, né? Então, nós nos deparamos com o fato de que eu existo, eu estou passando por isso. Por que será que eu estou passando por isso, né? Muitas vezes a pergunta, na maioria dos casos, e isso é um questionamento comum de nós, seres imaturos que somos, espíritos imaturos que somos, a gente perguntar, por que comigo? Por que eu estou sofrendo isso? E aí, a pergunta correta não seria essa, mas na nossa imaturidade, a gente se revolta porque a gente não gostaria que acontecesse com a gente, né? Sim. E aí, no meu egoísmo, talvez com o meu vizinho, talvez com o meu irmão, talvez com outra pessoa, poderia, mas comigo não, né? No nosso egoísmo, muitas vezes, a gente vai pensar assim que eu não merecia, né? E aí, a pergunta correta nem seria essa, né? A pergunta correta seria, por que não comigo? Por que com o outro poderia e comigo não? Por que com o outro acontece e eu sou tão
E eu penso assim, que a pergunta às vezes seria, o que eu faço com isso agora? Exatamente, né? Exatamente. Qual o aprendizado? Exato. E assim, muitas vezes, e até ouvindo relatos de logosofistas, acho que essa que é a palavra, né? Isso. Uhum. Eles falando que a situação não é de perguntar comigo por quê, é quando isso vai acontecer comigo. E será que quando isso acontecer comigo, eu vou ter condições de lidar com isso? E a primeira condição de lidar com as nossas mazelas, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossos momentos de desorientação é a aceitação. Então, aceitar que eu estou passando por problema, aceitar que eu sou um ser falho, aceitar que eu errei e que eu tenho que lidar com o meu erro. Porque é o contrário, né? As pessoas, quando entram em problemas, vem a negação, não é a aceitação. Exatamente. É o contrário, né? A negação, é a vitimização e jogar para o outro. Porque isso só está acontecendo porque o outro, porque é fora de mim, né? Nunca é de dentro, né? E a gente tem que fazer ao contrário, buscar dentro. Né? Até a questão da cura. E muitas das vezes dizem assim, mas a cura física, isso a gente já estuda no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que às vezes a questão da cura física não é o que é o melhor para nós. Né? E aí é que tá. Por isso que nós temos que pedir orientação. O que eu vou fazer com isso? Né, que aconteceu na minha vida e que realmente veio aí me trazendo muito de sabor, transtorno, né? E aí você vai começar a pesquisar dentro de você aquilo que possa auxiliar a você aceitar, né, e fazer o melhor com aquilo. Né, que seja uma doença, que seja aí um filho não programado, que sempre é uma bênção, né? Que seja aí a morte de um ente querido. Então, assim, é procurar entender o fato, acolher, aceitar e trabalhar internamente o que você pode ainda fazer com aquilo. Exatamente. E quando nós, o Espiritismo se entrega a esse tipo de abordagem, a esse tipo de estudo, muitas pessoas pensam assim, então o espírita sabe do que ele está falando e o espírita não passa por isso. Que engano, né, gente? Isso, a gente, assim, é o que a gente traz aqui para vocês, a gente também estuda, né? O que nós temos a mais é o Consolador. Né, que são os espíritos que trazem luz, que trazem clareza, que nos sustenta na fé, né? É isso que realmente a gente traz aí para vocês também. Exatamente. Essa nova ótica da visão espírita que consola, que diz que nós somos espíritos imortais e que todos os problemas têm soluções, né? E essas soluções são variadas. A gente é que tem que aprender a entender e a conviver com essa solução dada, né? E assim, eu falo que sempre a oração auxilia, né? É a lembrança de Deus, um levantar de olhar, né? Lembrar que a gente tem e nasce com um anjo guardião, né, que está ali ao nosso lado, que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Então, isso vem consolar, vem preencher esse vazio. E outra coisa, outro conselho que a gente vê que na prática dá certo, olha para o problema do outro. Né? Vai em um hospital, vai aí numa casa de idoso, vai nesses lugares que ficam aquelas crianças de rua, que você vai procurar ter um sentido para sua vida, né? Com certeza. Então a gente vai ver que às vezes o meu problema é tão pequeno, né, frente ao problema do outro, que eu acabo vendo que eu estava fazendo uma tempestade num copo com água. Justamente. É importante você trazer essa perspectiva, né, de como a gente lidar com as dificuldades, que eu lembrei de movimentos que são realizados por pessoas que passam por dores muito grandes. E esses movimentos, eles trazem para elas, primeiramente, a aproximação com pessoas que têm a mesma problemática, né?
E, em segundo lugar, o auxílio àqueles que passam pela mesma problemática. Né? Num dos atendimentos que eu tenho feito no WhatsApp, porque o WhatsApp, o atendimento fraterno, fica sob a minha responsabilidade, não tem como, né? Outros trabalhadores não podem dedicar um período para fazer esse atendimento. Então, acaba que eu tenho feito o atendimento via WhatsApp. E aí, uma das pessoas que foi atendida, essa pessoa disse que ela estava passando, sim, por um momento muito difícil, era um momento desesperador, mas que quando ela superasse, ela tinha certeza que ela ia superar, ela ia lidar com as pessoas que são também da mesma problemática. E isso eu achei muito bonito, né? Porque é muito difícil você ver uma pessoa em desespero Pensar no outro, pensar né? no outro, justamente. A dor dela era maior, né? Muitas vezes nós, em desespero, nós não enxergamos que o outro existe. Nós queremos só o acalento da nossa dor, né? Até porque, para a gente, aquela dor é a maior. Para aquela pessoa, a dor era insuportável ao nível que ela achava que a vida não fazia sentido. O vazio. Né? E aí, ela chegou nesse entendimento que se ela teve essa oportunidade de ajuda, de enxergar o problema dela de outra forma, ela também queria que outras pessoas tivessem essa oportunidade, né? Que bom, isso né? é muito bacana. Uhum. Isso, com certeza, né? A gente vê aí que a força também vem no problema. E quando, me lembrou um caso que Chico sentia muitas dores, né? Ele tinha muitos problemas físicos, né? E Chico Xavier, gente. E aí, um dia ele estava passando por uma dificuldade, uma dor na coluna que ele sentia crônica, né? Com dores horríveis, e ele pedia sempre Emmanuel, né, para ajudar. E um dia ele pedindo lá que Emmanuel ajudasse, ele falou: não, dorme que amanhã vai ter aí uma carta para você do seu lado, tal, que vai te ajudar muito, né? E aí ele dormiu, acordou, viu lá o papel, pensou: nossa, que bênção, né? A hora que ele abriu o papel, tudo passa. Aí falou: prega aí acima da sua cama, né? Tudo passa. Quando você tiver tendo uma dor muito forte, um problema muito forte, você vai ler essa bênção que tudo passa. Sim. Né? E aí, quando está acontecendo alguma coisa, né? Na vida da gente, a gente lembra disso e acalma o coração, né? Que tudo passa. Por pior que seja o seu problema, vai passar. Justo. E mesmo que demore. Sim. Porque tudo vai estar dentro da nossa condição de entendimento. Tudo certo. Tudo que a gente passa, até que a gente entenda e aprenda e se resolva com isso, acontece. Exatamente, né? E aí a gente tem que ter paciência, resignação e fazendo o que pode e tendo bons esclarecimentos, mudando o nosso pensamento, a sintonia vibratória, porque é importante, né? Aí vem a meditação, vem tanta coisa, gente, que hoje a tecnologia nos auxilia e nos abre um arcabouço tão grande no YouTube, Sim, né? sim. De palestras, de fóruns, de simpósios, que a gente pode estar aí acrescentando na nossa vida. Se quiser estudar dia e noite, você consegue. Meditações, Sim. Meditações guiadas, sem ser guiadas. Tem passes virtuais, né? Atendimentos via... né? Havia as redes sociais e tudo, então você não precisa nem sair de casa. Não, hoje em dia a gente consegue auxílio e ajuda, né, nesses canais, nessas redes sociais aí, e que veio para ajudar e auxiliar. Então, nós temos disposto isso. Nós vamos continuar, né, Fábio? Sim. A gente está lendo Perda do Sentido Ético Existencial, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. É inevitável tal ocorrência desde que a ascensão difícil às cumeadas é retribuída pelo oxigênio puro. A paisagem infinita que os olhos alcançam, o silêncio musical do cosmo, a solitude apaixonante, o retorno brusco ao torvelinho produz o choque natural de uma grande queda no abismo
do já conhecido e não mais desejado, o sufocar-se na pesada atmosfera das paixões de que pensava se haver libertado, recomeçando a penosa marcha de volta na incessante busca da plenitude. Sugerem-se muitas técnicas psicoterapêuticas para os pacientes que experimentam esse vazio. Essa perda do sentido ético existencial, entre as quais um estudo biográfico desses pacientes, no qual narrado oralmente ou por escrito a sua vida atual, refaça a caminhada desde os primeiros passos, a fim de poder identificar a origem dos conflitos e complexos que o aturdem ou que lhe transmitem insegurança. O súbito desinteresse pela vida. Por extensão, a confecção de um diário, pelo menos dos acontecimentos mais importantes ou significativos que sejam registrados, oferecerá ao terapeuta a paisagem consciente, assim como os aspectos inconscientes que trabalham em favor do transtorno. Aí aqui está dizendo para anotar, né, todas as lembranças que a pessoa tem, o que realmente ela acha que provocou, né, porque vai auxiliar o terapeuta, né? Sim, só uma pausinha que eu lembrei de um exemplo que a Anete Guimarães, numa das suas palestras, relatou. Ela faz uma palestra que é muito assim, difundida no YouTube, sobre a felicidade, sobre o nosso encontro com a felicidade, o que é que nos faz feliz? Nos fazem felizes. E aí, ela encontra, em algumas pesquisas que foram realizadas, eu não vou lembrar aqui, gente, quem fez a pesquisa. Eu sei que foi um estudioso, um cientista da área, né? E a pesquisa foi feita para chegar-se numa conclusão de onde foi que a pessoa se perdeu no caminho, né? Geralmente as pessoas chegavam nos consultórios, né? E, se não me engano, esse pesquisador fazia atendimentos psicológicos e psiquiátricos. Então, chegava no consultório dele dizendo que tudo era ruim na vida. Que a família em que a pessoa se encontrava não era a que ela queria, a pessoa dizia que não dava certo com a família, que não dava certo com os pais, que a vida era uma porcaria, que o trabalho não era o que ela queria para a vida, tal e tal e tal. E aí, ele pedia para a pessoa simplesmente só fazer isso, tirar uma foto ou providenciar 2 fotos, pelo menos, de cada ano da vida dela, desde o nascimento. O que acontece? Nós, com toda essa tecnologia que hoje, antigamente a gente tinha vamos lá para o passado bem passado, aquela máquina fotográfica que dava um pipoco e o povo tudo saía correndo de medo do acontecimento da foto. A foto era um acontecimento, até que juntava a família toda para tirar aquela foto, que era assustador aquele negócio. Tirava aquela foto. Isso quando não era pintura, né? Aí tirava aquela foto, então era a foto de todo mundo da família ali e tal, né? Isso daí foi evoluindo para as câmeras, né? Aí as câmeras fotográficas foram evoluindo para algo cada vez menor, cada vez mais portátil e tal. Chegamos no celular, que tira milhares e milhares e milhares de fotos à vontade e tal. E deixa na nuvem, e né? vai ficando, e vai ficando. E essas fotos vão ficando sem ser reveladas. Antigamente, quando nós íamos nas casas das pessoas, as famílias sentavam em torno da mesa e folheavam álbuns de fotografia. Olha aqui a sua madrinha, olha aqui a sua tia. Lembra desse aniversário? Você ganhou esse presente e tal, né? Então, todo mundo se conectava com essa realidade familiar, com uma nostalgia, com um apreço, um respeito, né, para essas descendências, as pessoas que existiam na família, que nós construíamos ali laços históricos através das fotografias. E aí ele percebeu com a pesquisa que as pessoas perdiam os momentos bons da vida dela, que a definiam como quem ela é hoje, e só conseguia enxergar o que havia de ruim, o que havia de péssimo, o momento atual que estava sendo difícil para essa pessoa, e que as câmeras digitais, as fotografias em celular,
tirou da gente essa capacidade de valorizar os laços que a gente tem. Então, e as lembranças dos momentos felizes. Exatamente. Inclusive, as pessoas tinham dificuldade enorme, porque fotos, por exemplo, da infância não tinha. Porque estava tudo guardado num celular que já se perdeu, entendeu? Então, assim, era uma dificuldade enorme de organizar esse arquivo físico de fotos, que era para identificar cada ano da pessoa, 2 momentos importantes de cada ano da pessoa. Uma vez que a pessoa conseguia isso, no consultório era um momento assim emocional incrível, porque a pessoa ia falando, o psicólogo perguntava para a pessoa, tá, e quem que é essa pessoa aqui? Minha mãe. E quem que é essa? Minha madrinha, meu padrinho, meu pai, meu tio distante. Tá, e para você chegar até onde você chegou, essas pessoas participaram de que forma? Aí a pessoa aí ela ia buscando na memória que ela não foi um ser que foi feito sozinho e jogado no mundo sozinho. Teve todo um contexto familiar em volta, mesmo as pessoas que não têm um apoio, uma existência, uma família, ela teve pessoas em volta que lidou com a vida dela. Com certeza. Que teve como oferecer para ela um suporte para ela crescer e se tornar um adulto. Ninguém nasce e vive por aí sozinho. O ser humano é um ser que precisa de cuidado até a fase adulta, imagina na infância. Desse jeito. E nesses cuidados houveram pessoas em volta desse indivíduo. E o trabalho foi feito com a intenção de ajudar essa pessoa a valorizar esses cuidados, a valorizar esses momentos das pessoas que estão em volta, cuidando dela. E que a gente perdeu com esse negócio das fotos serem tão voláteis. Lá nas redes sociais, a foto passou, já era. Ainda tem o TBTzinho, né? Mas mesmo assim, a gente não tem, por mais que a gente tenha as redes sociais de muito tempo, para até hoje, isso não é tão importante quanto o registro físico. Né? Uhum. Tá aí, né? Uma grande opinião aí, isso. Né? E isso se assemelha ao que está falando aí, sobre a questão de relatar em diário, né? E o Santo Agostinho, ele traz também um relato muito importante, não um relato, mas um aconselhamento, de que se no final do dia eu puder me reavaliar e ver o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim, o que eu contribuí, o que eu não contribuí, se a gente pudesse fazer isso diariamente em forma de relato, em forma de diário, né? Seria de uma ajuda muito grande. Uma experiência que eu abandonei e eu acho que eu poderia retomar e que me valia muito a pena. Todo final de ano eu fazia uma carta, e isso foi uma sugestão que eu aprendi assistindo, né, em programas de televisão. E aí a sugestão de final de ano, de uma vez, de um programa, era de você escrever uma carta agradecendo tudo que você vai conseguir no próximo ano. E aí, independente de você querer conseguir coisa material, avanço moral e tal, e coisa, tudo que você imagina que você poderia conseguir no ano, você relataria ali. E uma vez que você fez isso, no próximo ano, antes de você fazer a mesma coisa, você leria esses relatos e avaliaria ali o que realmente você conseguiu. E, geralmente, a gente tinha conseguido tudo que tinha colocado lá no papel, inclusive coisas materiais. Da minha experiência, eu tive essa grata oportunidade de, estando agradecendo ao invés de pedir, eu ter conseguido aquilo que eu agradeci, né? Olha que bom, né? O paciente deverá ser conscientizado do que está utilizando psicologicamente, a fim de melhor responder qualitativamente em benefício pessoal. Neste aprofundamento, são ressuscitados alguns aspectos e características dos pais que influíram na formação da sua personalidade e, ora, reassumam de forma perturbadora. Em tal quadro, será possível fazer-se uma comparação entre os traços de semelhança e de contraste com os familiares, com os seus ascendentes,
aqueles mais lhe marcaram a existência, ou que foram resultado de incompatibilidades do meio onde viveu. Ressurgirão, nessa ocasião, as superpersonalidades, que se encontram mergulhadas no imo e têm ascendência em determinadas situações emocionais sobre a personalidade predominante, sempre que o conflito reponta ameaçador. Por mais que você tenha várias personas, né, várias máscaras de personalidade, tem uma que vai prevalecer, né? A predominante, exatamente. Isso. E aí, a importância das nossas construções. Eu sou não sozinho, eu sou tudo aquilo que eu venho construindo junto com aqueles que convivem comigo. Aí aqui diz dos ascendentes, né? Exatamente. Então aí é pai, mãe, avô, avó, bisavó, tataravô, tataravó, né? Sim. Todo um ali por trás de mim, né? Sim, e as minhas construções emocionais envolvem esses afetos e desafetos. Todos eles, né? Nós somos um arcabouço aí de personalidades atrás de nós, né? Justamente. Familiares. E daí é que tá, né? Porque daí a gente vai procurar a terapia, e a gente vai procurar a terapia porque a minha mãe acabou com com o meu sentido de viver, porque a minha mãe era isso e aquilo, meu pai era isso e aquilo. E você, aí, né? Isso, e aí na terapia a gente acaba tendo que nos responsabilizar por alguma coisa. Com certeza. Porque eu não sou um ser que foi simplesmente jogado para lá e para cá sem ter a minha reatividade. E em momentos em que nós estamos nas crises, nos nossos momentos de declínio, de dificuldade das nossas crises, nós sempre fazemos escolhas, por mais que a condição externa possa nos influenciar. Então, nós podemos fazer a escolha de ressignificar a situação. Nós podemos fazer a escolha de conformismo, de conformidade, não aquela conformidade de ser resiliente, não é resiliente que fala, resignado. Não, aquele conformismo de... é isso mesmo, eu não posso fazer nada. Eu nasci assim, eu sou assim, isso. Né? É síndrome da Gabriela. Sim. E a gente pode também, porque aqui eu coloquei por ordem que eu acho de importância. Ou eu ressignifico isso, ou eu me conformo de uma forma acomodada, de me acomodar com o problema, ou eu me apoio e eu me condiciono àquilo que querem para mim. Então, muitas vezes, eu vou chegar lá na frente e dizer, mas isso só está assim porque eu fui obrigada. Isso só está assim porque era isso que minha família queria para mim. Era isso que meu pai queria para mim. Hoje, o que eu sou é porque eu fui condicionada a ser assim. E qual a sua responsabilidade? E aí, quando eu ressignifico, eu estou tentando. Eu estou tentando, vai dar certo. Vai. Então... Isso me traz a oportunidade de, por exemplo, numa situação de eu culpar os meus pais. A minha existência hoje é difícil porque os meus pais foram assim assado comigo. Aí eu tenho filhos. Aí eu tenho que ressignificar o que o meu pai e minha mãe foi para mim. Porque, às vezes, eu não posso ser muito melhor com os meus filhos. Às vezes, eu não consigo ser muito melhor do que eles foram comigo. E aí eu vejo a dificuldade que é educar um filho. Então, esse é um momento de aprendizado novo. Se eu puder ressignificar, eu posso, com os meus filhos, ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Com certeza, né? O trabalho de integração das superpersonalidades é de magna importância para o estabelecimento do comportamento saudável, já que em face da existência desses diferentes eus, que são responsáveis por distintas condutas, como aquela quando a pessoa se encontra a sós, e a que assume quando o meio social. E aí mesmo, a depender da companhia, se destaque ou sem importância ou no conjunto dos interesses econômicos ou políticos, mantendo radicais transformações. Aí aqui está dizendo, nós somos sozinhos, nós somos
com a família, nós somos um na política, nós somos um no trabalho, Sim. né? Então, assim, depende de onde nós estivermos, a Sim. gente encara a personalidade Sim. que a gente acha que é adequada para aquele momento. Exatamente. Né? Que vai fazer com que nos destaque, com que eu me sinta importante naquele meio, naquele momento. Exatamente. O mesmo ocorre quando no lar ou no escritório com amigos ou com desconhecidos, oportunidades nas quais as atitudes fazem-se muito diferenciadas, demonstrando que vários eus se sucedem, cada qual assumindo um papel de importância conforme a necessidade do momento. William James, o psicólogo pragmatista americano, foi dos primeiros a registrar essa ocorrência, conforme sucedeu com a fisiologista francesa Pierre Janet, ao apresentar a tese das personalidades múltiplas ou secundárias. A busca da autorrealização não pode ser interrompida em razão dos episódios menos felizes que fazem parte do processo de crescimento moral e espiritual. Renovada a aspiração de liberdade e de nova experiência, os traços psicológicos do paciente vão se alterando para o equilíbrio, enquanto supera os conflitos e reduz as superpersonalidades, passando a vivenciar menos conflitivas e mais gratificantes. E eu penso assim, Rani, que o momento da nossa vida. As pessoas vão dizer bem assim que é aquele momento que você chuta o pau da barraca e não se importa. Não é bem assim, eu penso. Eu penso que é o momento das nossas vidas em que nós estamos numa condição de encontro tão importante com a gente mesmo que a gente não se importa mais. Exatamente. Se não for aceito, se não agrada. E isso, assim, dentro de um contexto de pouca maturidade, a gente se torna um revoltado. O tanto que é bom você ser você, independente dos outros. Exatamente. Né? E num contexto de maturidade, a gente se liberta de amarras. Sim. Então, assim, quando eu sou um ser maduro, eu sou um ser que entende o que eu sou. Não importa se as pessoas desagradam do meu gosto, do meu jeito de ser, da minha religião, né? Muitas pessoas, por exemplo, não vão dizer de que religião com medo da aceitação. Quantas, né? Não vão dizer preferências políticas, ideológicas, com medo da aceitação. Sim. Né? Não vão manifestar, e é por isso esse tanto de personalidade. Eu vou me fazer presente nos contextos sociais de acordo com os meus interesses. Se o que eu penso choca com o que o outro pensa, se o que eu falo choca com o que o outro fala, eu paro de falar, eu não vou manifestar. Isso. E eu vou fingir um em cima do muro, eu vou fingir que não é isso que eu penso, né? Que a ideia comum é a minha também, né? E aí vem a falta de segurança, né? A insegurança, né? Porque você não sabe quem você é. Por isso que você não firmou uma persona. Exatamente. Uma personalidade. E o contexto hoje, principalmente das redes sociais, da mídia e tudo mais, é um contexto muito hostil. Sim. De você ser quem você é. Sim. Porque tudo hoje do que você pensa, do que é falado, vira cancelamento, vira discussão infundamentada e tal. Então, todo mundo quer adaptar na vida do outro. Às vezes, a pessoa está ali na rede social querendo só mostrar alguma partinha da vida dela. O outro já quer dar palpite naquela partinha da sua vida que ele não tem nada a ver. E aí, isso vira um conflito muito grande e a gente vê pessoas, por exemplo, houve casos, e não foi um nem dois, de tanto assédio nas redes sociais que a pessoa suicidou. Porque a pessoa era tão insegura consigo mesma que ela precisava dessa aceitação do outro. E essa aceitação representava tanto para ela que ela achou que perdeu o sentido quando essa aceitação não existiu.
Interessante, né? Para o êxito do cometimento, vale a pena acrescentar a técnica do serviço ao próximo, que constitui emulação para superar-se o desinteresse existencial, desde que a sua passa a ser uma vida útil, da qual outras dependem, estimulando-o ao prosseguimento da luta, mesmo que momentaneamente sob dificuldades que também promovem o raciocínio, a capacidade para o crescimento interior, a coragem para vencer impedimentos. Aí está o que a Fábio falou para nós, né? Que dependendo do que aconteceu com você, você acaba que pega uma força e vai fazer pelos outros que tiveram na mesma posição que você. Ser útil para alguém. Isso, que ser aí útil. Fala sobre ser útil, né? Outra que aí você vai deixar de pensar só em você. Justo. Outra coisa que às vezes é trazido para a gente como uma questão também de retomada de sentido existencial é filhos. Sim. Filhos, nós vivemos em função deles. Quem é mãe, quem é pai, vive em função deles. Então, muitas vezes, os filhos aparecem na nossa vida para brecar os nossos ímpetos. Muitas vezes, filhos para jovens, muito inconsequentes, eles têm essa condição de trazer para esses jovens uma busca de, vamos dar uma paradinha aqui, pensa um pouco na sua vida, olha o que você está fazendo da sua vida, né? É lógico que isso não é uma máxima que vale para todo mundo que tem filho. Não é todo mundo que vai ter filho que vai pensar dessa forma, mas para muitas pessoas, às vezes muitos veem filho como impedimento e, na verdade, os filhos, eles vêm renovando em nós essa capacidade de seguir adiante, para que a gente possa ser útil e ajudá-los até que eles tenham maturidade para caminhar sozinhos. Então, é muito comum você ver mães já em meia-idade que elas renovam, até cientificamente isso é provado, que elas renovam até 20 anos na vida. E isso por quê? Porque os filhos, eles vêm para trazer para a gente essa nova força para lutar, para seguir adiante, né? Então, tem relatos de pessoas que falam que hoje, se vive hoje, é porque tem filhos. Porque se não fosse os filhos, não tinha mais vontade de viver. Entendeu? Hoje, pessoas que passam por problemas muito grandes que falam, eu só estou aqui por causa do meu filho. Né? Interessante, né? Quando alguém não enfrenta desafios, jamais amadurece psicologicamente, mantendo-se na fase lúdica e fascinante da infância, sem sabedoria nem consciência da realidade existencial. Toda vez, portanto, que se desenham sombras perturbadoras nos painéis da emoção, trabalhando contra os valores éticos da existência, dever, realização, trabalho, alegria, inspiração para o belo e o útil, crepúsculo interior, necessidade de autopunição ou episódios de autocompaixão, torna-se imprescindível buscar o recurso terapêutico, mediante o trabalho interior de renovação dos valores e ideias emposados ou recorrer ao auxílio técnico de psicoterapeuta capaz de reativar os centros da vida, momentaneamente submersos no mar encapelado dos conflitos. Exatamente. Porque às vezes é um torvelinho, né? Na nossa mente. É muitas ideias e a gente se perde, né, nas tristezas, nas decepções, nas faltas de vitalidade, vai olhar só a parte ruim e a gente começa a afundar no mar das nossas ideias, né? Exatamente. E aí, quando a gente procura uma ajuda terapêutica, acaba que ele vai puxando a linha, né? Vai puxando a gente para cima, né? Para submergir por cima daquela água toda ali, né? Daquelas ideias todas, isso. E vai trazendo consciência, né? Que vai trazendo aquilo assim, não é tão ruim. Vamos olhar a parte boa? Vamos olhar quem você é? Vamos olhar quem sua mãe foi, de verdade? Quem foi seu pai? Né? O que fizeram por você? Né? Se você está aqui é por eles, porque eles deram uma oportunidade, como diz Haroldo Dutra, né? Eu só precisava nascer. Né? Meu pai e minha mãe deu tudo
que eu precisava. A vida. Né? Aí, no mais, você pega a vida e faz dela o que você quiser. Justamente. Porque é aí que está a autorresponsabilidade do que eu fui, do que eu sou, do que eu vou ser. Né? E ressignificar é isso, né? É pegar um fato ruim, um acontecimento que não foi tão bom e transformá-lo em algo proveitoso, algo que eu vou usar para impulsionar para frente. Justamente. Um dos pensadores antigos, Lavoisier, dizia que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, não existe na natureza, e isso é uma condição natural, é uma condição da natureza, é uma condição do ser, né? A possibilidade de se perder com algo, se transformar em nada, né? A gente, nós na natureza, nós não criamos, nós transformamos as nossas possibilidades, as nossas condições são todas transformadas. Nós não criamos e nós não destruímos, nós transformamos, né? Mesmo o processo de destruição, que a gente pensa, não, foi destruído, esse processo de destruição, ele vem seguido de uma transformação para renovar. Então, fogo, né? O fogo vem, queima toda a vegetação, você pensa, acabou. Aí passa um mês, está tudo brotando, tudo de novo, né? Porque transforma, tudo se transforma. E tem possibilidade de eu não passar por esse processo de transformação? Tem, não existe. Porque a gente só passa pelo que a gente passa porque a gente existe. Exatamente. É por isso que é perda do sentido ético existencial. É porque eu existo, é que eu passo por isso. Nós, como seres encarnados aqui no planeta de provas e expiações, não tem condição, gente, a gente passar por esse processo aqui sem nos transformar. Não tem condição e esse processo de transformação segue outra regra de extrema importância para o nosso processo evolutivo, que é a regra da liberdade, do livre-arbítrio. Então, essa lei, que é natural também, que é universal também, é uma lei que coloca em nós a responsabilidade. Somos nós que somos responsáveis, fomos criados por Deus, mas essa criação não significa tutela. Deus é o nosso Pai grandioso, que nos ama, que tem misericórdia, que nos cuida, mas o nosso Deus interno é que diz para onde nós vamos, de onde nós vimos, o que nós vamos fazer dessa vida. Desse jeito. E esse Deus interno, ele lateja a nossa consciência o tempo todo. Então, a nossa consciência, ela traz o que nós precisamos fazer da nossa vida, o que nós precisamos fazer para caminhar em comunhão, em harmonia uns com os outros, ou do contrário, né, em desequilíbrio, em desarmonia. A nossa consciência sempre vai nos trazer isso. Nessa condição do mal do século, da perda do sentido existencial, do vazio existencial, o que nós buscamos, e isso é um problema também, que chegou a ser problema de condição pública, um problema de saúde pública, nós buscamos dispersar a nossa consciência, tirar da nossa consciência para ilusoriamente não sentir a dor desse vazio nas drogas, em todas as coisas que nos dão um prazer momentâneo. Um entorpecimento. Isso, né? Um prazer momentâneo. Isso. Então, as drogas lícitas, as drogas sintéticas, as drogas ilícitas e tudo isso vem trazendo, principalmente no meio da juventude, vem trazendo um significado
ilusório, um significado irreal da realidade. E aí o problema é o depois, porque no depois esse artifício não traz sentido verdadeiro para a vida. Esse é que é o problema, porque depois a gente não aprendeu a fazer sentido, continua sem sentido. Então, são artifícios externos que nós estamos utilizando para dar sentido àquilo que ainda não buscamos sentido. É o meio equivocado, nós vamos chegar no momento de o sofrimento estar redobrado, o sofrimento está maior, porque nós vamos acumulando essa condição de dor. Eu quero diminuir a minha dor com algo que não é o ideal, o correto, né, para diminuir a minha dor. Exatamente, a ilusão, a gente entra realmente num estado ilusório, né? Tentando escapar daquilo que não tem escapatória, que somos nós mesmos. Encarar quem eu sou, para onde eu vou e o que eu estou fazendo. No mais que isso, é entender que nós somos seres eternos em evolução. E sempre estamos evoluindo. O máximo que nós podemos fazer é estacionar. Né, na fase evolutiva que você está. E por mais que você ache que você tem o direito de tirar a sua vida, né, não tem. A vida continua. E sempre. Não, e assim, Rani, vamos falar de direito então, né? Então, agora temos o direito de divorciar. Por causa disso eu divorcio? Não. Não. Né? O direito, ele não foi feito para você fazer. Não, exatamente. Ele foi feito para te dizer, você tem o direito. Opção. É uma opção, não é para fazer. Eu tenho direito sobre a minha vida porque ela é minha. Ok. Aí, então, eu tiro, né? Ela é minha, eu posso... Se ela é minha, eu tiro. E é tão interessante que eu penso assim, gente... Eu já vi, assim, não é de rir não, gente. Mas a gente vê espíritos que suicidaram, tiraram a própria vida, né? E aí, eles... Deve ser muito interessante acordar, né? Sim. E perceber que não morreu. Que você não morreu, exatamente. Né? E aí, eles vêm e dizem... Eu não morri, que absurdo! A morte não existe. Exatamente, é isso que eu ia né, levantar. Eu tenho direito sobre a minha vida, então eu posso tirá-la quando eu quiser. E aí, de repente, eu descubro que eu tirei o quê? O que eu tirei? Né? Porque, afinal de contas, a vida é um bem universal. Ela é meu. Eu não tenho posse sobre ela. Por mais que eu tenha o livre arbítrio de fazer o que eu quiser. Né? E é como, eu penso assim, que Deus, nosso Pai, né, ele na inteligência suprema dele, né? É como a gente tem um bebê andando, né? Ele cai, esfola, e você tá ali assim, né? Assim, né? Tutelando, né? Tutelando. Mas você sabe que ele necessita daquilo. Sim. Que ele precisa cair, que ele precisa levantar, que ele precisa, né, ter a mobilidade para ele conseguir andar, né? É difícil, mas vai dar certo, né? Então, assim, Deus é isso, né? Ele sabe que nós precisamos desse processo. Exatamente. E que a gente vem caminhando. E vamos aí caminhar muitos 1000 anos aí até... e eu dou um exemplo longe ainda, né? Que é Jesus, né? Que são os gêneros de Cristo. Sim. Né? Que Jesus é um dos Cristos, né? Que nós temos aí... no universo todo, que estão aí tutelando os planetas. Né? Jesus é governador do nosso planeta Terra e ele faz parte dos Cristos. Então, nós damos um exemplo de Cristo, mas a gente sabe que ele não nasceu perfeito. Né? Que ele nasceu simples também ali, né? Na evolução dele, do mineral, vegetal, né? Animal, hominal. Assim, e a gente vem nesse processo todo evolutivo. E depois a gente, no processo hominal, a gente vem evoluindo aí com o passar dos anos, dos milênios, e vamos chegar na perfeição total de espírito perfeito. Né? Que nós ainda não temos nem condição de entender qual que é um espírito perfeito, porque eu não tenho essa noção, né? Exatamente. Então é isso, gente, é entender que nós vamos caminhando um passo de cada vez, né?
que estamos aí eternamente caminhando. E isso eu acho um benefício perfeito da divindade. Sim. Né? Um presente mesmo, porque a gente não morre, a gente não desaparece. A gente continua existindo. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer a nossa prece final, já estamos chegando no finalzinho. Terminamos hoje, né? Terminamos, esse assunto. Sim. Graças a Deus. Então, vamos lá. A nossa prece de hoje é a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Aumente minha força, fé e alegria. Que assim seja. Que assim seja.